Olá pessoal, bem-vindas, bem-vindos, meu nome é Lucélia Oshiro, este é o canal onde nasce o futuro e vamos a uma leitura de 3 opções. Você pode escolher entre a opção número 1, que é o raminho de trigo, a opção número 2, a flor de algodão, ou a opção número 3, a folhinha de outono. Eu estou usando 3 decks diferentes e a gente vai tirar algumas mensagens para cada um desses decks, tá bom? Então, opção número 1, o trigo, a opção número 2, algodão, e a opção número 3, a folhinha de outono. Deixa eu separar aqui. Para quem escolheu, então, o raminho de trigo, vamos tirar algumas cartas usando esse deck, que é as 78 portas, 78 Doors. Para quem gosta de tarô, eu fiz um review dele aqui no canal, depois dá uma olhadinha, as cartas são muito interessantes, tá? Mas vamos lá, então, para quem escolheu o raminho de trigo, vamos tirar algumas mensagens para vocês. Leitura atemporal é o que você precisa saber nesse momento da sua vida. Cortando o deck e vou tirar algumas cartas. Muito bem. Bom, gente, a gente começa com, no fundo do deck, o 2 de copas. Tá trazendo boas companhias, amor, amistosidade, boas amizades, entendimento, compreensão e harmonia. Então, um pano de fundo já muito favorável para vocês, né? Ainda mais com a carta da justiça também. Então, eu vejo que, né, a leitura tende a ser muito positiva. Mas vamos lá. Talvez aqui você esteja querendo um novo caminho ou alguma coisa um pouco mais interessante. Não porque a sua vida tá ruim, mas porque assim, falta alguma coisa a mais, tá? Tá bom, né? Lembra que a gente falou, tá bom, só que eu quero um pouco mais, eu mereço mais. Então, eu vejo que você está querendo virar as costas para alguma situação e ir em busca desse santo graal, fazer novas caminhadas, uma nova jornada, explorar novos ambientes, buscar novos relacionamentos, tanto amorosos quanto de amizades, enfim. Tem um retirar-se, né? Num sentido de não de retirar-se para o isolamento, mas de retirar-se de cena desse cenário atual e caminhar na direção de um outro cenário, em busca de alguma coisa que eu ainda não sei muito bem o que é, tá? Só que aqui, com o carro na sequência, talvez você precise celebrar um pouco mais as vitórias que você já tem, dar mais valor àquilo que você já conquistou. Porque o lugar que você está hoje, você conseguiu graças ao seu esforço, com muito merecimento e tudo mais, só que talvez você esteja meio que desvalorizando ou não prestando tanta atenção mais nisso, porque meio que ficou... caiu na rotina ou estou indo meio que no piloto automático e aqui está pedindo para você valorizar um pouco mais tudo isso que você já tem. E você precisa saber, com essa rainha de pentáculos aqui, precisa saber que você está numa posição muito boa, muito próspera, muito confortável, ou que em breve você vai alcançar esse sucesso, esse nível de sucesso e de prosperidade que você tanto almeja. Mas se você de repente virar as costas e ir embora agora, talvez isso demore mais para acontecer. Você vai adiar um pouco essa construção. Então, vai depender muito do seu momento de vida mesmo, né? Porque, aliás, afinal, é uma leitura geral. Então, cada um sabe onde o calo tá apertando, tá? Mas aqui tá falando de você ser grato por tudo que você tem e dar mais valor a isso. E vamos ver, né? Qual que é o caminho aqui na sequência.
O que está contra você nesse momento é que você está se sentindo preso numa gaiola. Por isso você quer sair desse lugar que está, de certa forma, confortável, mas talvez ficou meio que monótono. E aí você quer ganhar novos ares, porque está limitado. É como se você sentisse que o seu crescimento ficou meio que aprisionado e você estagnou. Ou estagnou na relação, ou estagnou na carreira, mas enfim, tem essa sensação. Mas assim, o lado bom é que você não está preso de verdade, é só uma sensação de que eu estou sendo tolhido ou impedido de voar o tanto quanto eu posso voar. Como se você falasse assim, mas eu posso mais, só que eu não caibo mais nesse lugar, eu tô nessa gaiola meio apertadinho aqui, apertadinha, e assim, eu quero voar, eu quero outros, né, outros horizontes, conhecer o céu, enfim. Bom, e o que está a seu favor é o 4 de copas. O bom da sua história é que você tá, né, que é o que a gente falou, tá numa posição confortável. De certa forma, você tem uma certa estabilidade ou uma reserva financeira ou algum recurso, enfim, que te possibilita fazer essa viagem, essa jornada, se lançar em novos desafios, porque você tá, né? Você não está dependendo muito desse dinheiro. Por exemplo, se a gente estiver falando de um trabalho, você já construiu uma reserva de emergência, você já tem um respaldo financeiro e tudo bem se você sair desse emprego agora, fizer um sabático, por exemplo, né? Porque isso eu consigo fazer, tá? Então tá a seu favor essa posição de certa forma confortável. Ou ainda, esse 4 de copas fala que a seu favor tem uma certa... Aqui ele tá assistindo TV, né? Aqui a porta que ele está acessando é a TV. É como se tivesse acesso a mundos imaginários, a outras possibilidades. Você tem como, de repente, né? Por exemplo, eu quero passar um ano nos Estados Unidos, quero passar um ano em um outro país, né? Visitando, enfim, conhecendo, mochilando. Enfim, aqui essa TV é como se fosse uma janela para um outro mundo, me fala que você já tem ou um passaporte, ou um documento, ou um trânsito fácil, ou você tem parente lá nesse outro país. Enfim, você tem possibilidades de fazer uma nova caminhada. Porque se você sair desse lugar onde você está, você não vai ficar desamparado. É esse o ponto. O bom é isso, que você tem amparo, você tem conexão com esses outros lugares que você está querendo ir. De repente você está querendo mudar de trabalho, de empresa, e você tem uma conexão forte numa empresa que você quer muito ir, né? Que tipo um networking bacana, que se você se dedicar a isso, a pessoa arranja um lugar para você. Enfim, isso é bom. Tá? Então tem essa possibilidade de você transitando por diferentes mundos, ou ainda você tendo... O bom é que você tem várias habilidades também, você tem um certo jogo de cintura e uma versatilidade que te possibilita facilmente fazer uma coisa, mas também você sabe fazer outra coisa, então você consegue fazer esse movimento de carreira também, né? Bom, o que você tem que largar, abrir mão nesse momento? Você tem que abrir mão dessa pesquisa. É como, olha só que interessante, né? Desse lado a gente tem essa carta que eu tô querendo ir viajar, porque eu tô me sentindo sufocado e por isso eu já tô até fazendo uma pesquisa na internet, vendo os roteiros e tudo mais. Mas isso é o que você precisa largar. Você precisa abrir mão disso, porque o que você tem que abraçar é o 2 de paus, que é essa porta aqui, e ela tá é como se fosse a mulher invisível, ela tá ultrapassando essa porta sem que ninguém perceba. É a possibilidade de você
estar em 2 lugares ao mesmo tempo ou fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Entende? Que olha que interessante, é isso. Aqui a gente falou dessa TV como se fosse um portal, né, de você mudar de um lugar para outro, e aqui também. Só que sem ninguém ver. Ou você tem que traçar uma estratégia melhor para você só sair de um lugar quando você tiver alguma coisa mais garantida, tá? Ou então você levando as 2 habilidades, os 2 negócios ao mesmo tempo. Então eu vou fazendo uma coisa antes de pedir demissão e daí eu vou fazendo já o meu hobby para, né, vou pilotando o meu negócio próprio e depois eu saio de onde eu quero sair, tá? Mais ou menos nesse sentido, daí você adapta ao seu contexto. Caminho do guerreiro é o 4 de espadas. Aqui é né, uma pessoa com deficiência visual que ela consegue transitar bem em qualquer território. Já viu um deficiente, né, uma pessoa com deficiência visual andando? Ela vai assim, vai rápido, vai firme, e a gente fala, meu Deus, né, como pode? A pessoa pega ônibus, pega metrô, ela vai, sobe, desce, enfim, ela vai para vários lugares, que é um pouco isso. O seu caminho do guerreiro é você transitar sem medo por onde você, né, está e percorrendo lugares diferentes. Mesmo que às cegas, né, mesmo que sem enxergar muito bem para onde esse caminho atual está te levando, você segue com confiança. E na síntese a gente tem a Imperatriz, que traz essa porta, né, a mulher abrindo a porta e recebendo as crianças, e atrás dessa porta tem um jardim. O que está me falando aqui, gente, é que você tem a carta da rainha e você tem a carta da Imperatriz, tem muita fertilidade nisso que você já está fazendo nesse seu momento atual, e talvez você esteja só um pouco insatisfeito, mas não é para tanto, no sentido de tomar medidas drásticas, tá bom? Continua percorrendo o caminho, porque desse lugar, desse percurso, vão vir situações, ou ainda podem vir situações férteis, criativas, diferentes, interessantes, tá? Agir de forma mais discreta e aos poucos, sem deixar para trás isso que você já construiu, tá? Porque a gente falou de você valorizar isso que você já tem, valorizar a sua posição, os seus bens, porque isso que você está vivendo agora é alguma coisa que você desejou lá no passado, né? A sua realidade de agora é o sonho que você sonhou no passado, ou as ações que você fez lá no passado que te trouxeram até aqui, e tem um bom resultado. Então, não desperdice esse resultado, tá? Porque esse 4 de copas no negativo, ele pode falar de desperdício, tá? Então, só fica atento com isso, ok? Para de prospectar novos caminhos, mudanças, e se mantém um pouco mais focado nisso que você já está fazendo, que está dando bom resultado, tá? Porque ainda tem mais colheita. Na numerologia, quando a gente analisa o ano pessoal, existe uma coisa que a gente chama de ano pessoal, que vai de 1 a 9. Então tem uma sequência, né? Para cada um vai ser um ano, depende do seu dia de nascimento, dia e mês de nascimento. Mas basicamente, no ano 1 a gente planta, depois no ano 4 a gente reforça e no ano 8 a gente colhe. Então, dependendo de qual ano pessoal você tá, a gente sempre fala, né, nos atendimentos de mapa, eu sempre falo,
espera até o ano 8, porque no ano 8 tem colheita. Porque às vezes você está no ano 7, no ano 6, no ano 5 e parece que eu quero mudar, parece que nada acontece, parece que está esquisito. E aí você muda e você largou a colheita que ia vir no ano seguinte, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Possivelmente você está no ano que talvez seja mais parado, ou mais de introspecção, ou o ano 5, que é um ano que a gente quer mudar, e aí você fala assim, ah, parece que né, não vai ter colheita, mas tem que esperar o ano 8, que é o ano da colheita, né, daquilo que você já plantou, daquilo que você se dedicou. Tá bom? Então, se você tiver interesse, vem fazer o seu mapa do autoconhecimento comigo para entender melhor essa sequência dos anos pessoais. Aliás, tem um vídeo que eu fiz, tá na parte lá na home, na parte de autoconhecimento, um vídeo que eu fiz falando sobre os anos pessoais. Você consegue ver qual é o seu ano pessoal, mas o mapa do autoconhecimento te traz uma clareza do seu processo, do seu caminho de vida, e do seu destino, da sua missão, enfim, tá bom? Bom, muito bem. Para quem escolheu a flor de algodão, vamos tirar a sua mensagem com o Tarot of the Divine. Esse deck, ele é muito bonitinho, ele traz algumas imagens, né? Todas as imagens de acordo com contos de fadas do mundo inteiro, contos de fadas e folclore do mundo inteiro, tá? Então ele é bem interessante. Quem gosta de tarô, esse deck eu fiz um review também, tá aqui na descrição do vídeo, depois você vai lá e assiste, porque daí eu passo todas as cartas, é bem bonitinho. Mas vamos lá, o que temos para quem escolheu a flor de algodão? Vou tirar algumas cartas aqui. Nossa, quanta carta da corte! Fundo do deck, 4 de ouros, com cavaleiro de paus. Para quem escolheu essa opção, tá me falando de um pano de fundo, né? O fundo do deck eu leio como um pano de fundo da sua leitura, traz um certo comodismo ou, né, uma estabilidade material ou afetiva, só que ficou too much, e aí essa estabilidade acaba se tornando estagnação. Então tem que tomar cuidado, né, de manter esse equilíbrio, que é a estabilidade, até que ponto se torna zona de conforto e até que ponto eu preciso começar a me mexer, tá? Talvez já tenha tido um insight de assim, eu preciso começar a fazer alguma coisa, mas eu tô meio que sem coragem, eu quero, mas eu tô meio que paralisado, tá? Mas vamos entender. Bom, gente, você quer essa energia aqui do Pajem de Espadas, que é um pirata. Talvez você esteja querendo um pouco mais de aventura, um pouco mais de diversão, um pouco mais de emoção na sua vida, tá? Que é um pouco isso, né? Ah, eu quero, mas eu tô com medo. Dá aquele friozinho na barriga, então eu recuo, né? Eu só tô ensaiando pular na piscina gelada. Mais ou menos isso. Então, esse pajem tá falando que talvez você queira esse frio na barriga, né? Essa vida mais emocionante. Você queira desvendar novos horizontes, buscar o seu tesouro, né? O pirata, ele tá sempre em busca, né, de um tesouro, né? Então você tá explorando você deseja explorar novos territórios de aprendizado, inclusive, tá? De repente fazer um curso, aprender um idioma diferente, aprender alguma técnica, sei lá, algum outro, caminhar em direção a outro ramo de atividade que você, né, desconhecia até agora, mas que de repente você fala assim, nossa, isso parece tão interessante, mas, nossa, será que tem a ver comigo, né? Eu nunca fui assim, mas, né, fica não sei se é para mim, né? Tô meio desconfiado ainda. O que você precisa com o eremita, fala que você precisa um pouco de autoconhecimento, tá? Aliás, todo mundo precisa, mas você precisa olhar para você mesmo, precisa
parar um pouco e avaliar o que que você quer, o que que você não quer, e você entender qual é o seu dom, o seu talento, as suas habilidades, qual é a sua luz, porque aqui o eremita, ele tá todo com a capa, né? Não tá aparecendo a luz do eremita como nos outros decks. A luz dele ainda tá oculta, né? Tem um servo aqui atrás, é como se fosse o bichinho dele, né? Só que não é do eremita, né? É aquele, sabe lá no Harry Potter tem, né? Eu esqueci o nome agora. A força desse eremita, né? Como se fosse a alma dele, né? O arquétipo animal, o animal de poder, enfim, é como se pedisse para você descobrir o seu animal de poder também. Você se conectar com a sua interioridade e descobrir seu animal de poder, que é aquilo que te dá potência de caminhar no mundo. Daí, nesse sentido, eu sugiro que você faça o mapa do autoconhecimento, caso você ainda não tenha feito, ou procure outra técnica, né, que te ajude a se entender melhor, tá? A fazer essa autorreflexão. Porque você precisa saber que esse 7 de espadas, que é o que você precisa saber, é que talvez você esteja se auto-enganando em relação a si mesmo. Ou você tem uma imagem projetada de você que é diferente do que você realmente é. Por exemplo, não de propósito, óbvio, né? Mas você cresceu o tempo todo achando, né? Ou com as pessoas falando, ou em um ambiente em que você achava que você era bom nisso e que você sempre ia ser desse, né? Ia sempre ser essa profissão, porque sua família inteira seguiu essa profissão, por exemplo, tá? Só que de repente você nem olhou direito para os seus dons e talentos, ou você adorava desenhar, mas a sua família inteira era de advogado, então você foi fazer direito. E aí você suprimiu essa sua habilidade de desenhar ou mais artística, enfim, tá? São exemplos, tá? É só um exemplo. E aí você precisa retomar alguma coisa, né? Rever essa sua imagem pessoal. Para quê? Porque aqui é como se você estivesse se enganando a si mesmo. Você tem uma imagem projetada diferente daquilo que você é. Porque o 7 de espadas é a carta do engano, tá? Então não é que ninguém tá te enganando, mas é que às vezes a gente vai se auto-enganando. Ah, mas eu gosto mesmo de fazer isso, eu gosto. Será que você gosta mesmo? Ou você se acostumou a gostar disso? Será que você gosta mesmo dessa pessoa ou você se acostumou, né? E tipo, tá cômodo, tá cômodo. Ok, vou ficando, né? Já estudei tanto para isso, vou continuar. Vou mudar aos 40? Cara, você vai viver mais 40 anos insatisfeito? Então, tá? Então é momento de você reavaliar. Porque nunca é tarde. O eremita, ele já é um velhinho, mas nunca é tarde para fazer esse mergulho no autoconhecimento. E a gente sempre vai ter coisas para conhecer a respeito da gente mesmo. Porque somos camadas e camadas e camadas. Há muito tempo, não há tanto tempo assim, mas acho que desde 2015 que eu comecei nesse caminho do autoconhecimento. E quando a gente acha que se conhece totalmente, daí a gente já mudou e daí a gente tem que se reconhecer mais e mais e cada vez mais profundo, como se fosse tirando as cascas da cebola, tá? Então o autoconhecimento nunca acaba. Mas o que precisa é que você ter mais clareza sobre a sua essência ou sobre, né, alguma coisa na sua vida que você não está enxergando com verdade, tá? Ou você está enxergando de um jeito meio que sombreado, não assombrado, tá? Meio sombreado. E aí você não consegue enxergar com clareza, tá? O que está contra você é a Rainha de Copas. Tem muita sensibilidade aqui rondando a sua energia. Então, esse excesso de sensibilidade ou um excesso de zelo, um excesso de querer proteger a si mesmo ou proteger o outro. Talvez aqui a gente esteja falando de, sei lá, uma pessoa que
é muito cuidadora e cuidadosa, e daí cuida muito do marido, dos filhos, protege, super protege, tá? Só que nisso você fica só doando, doando, doando e não olha para si mesmo, tá? Então essa rainha de copas vem falando que isso tá contra você, porque às vezes, né, numa situação, né, de família, por exemplo, você fala assim: ah, eu não posso sair daqui de perto dos meus pais porque eles dependem de mim, né? Isso é uma crença. É uma crença, tá? E isso tá contra você, porque daí você quer cuidar, só que daí você tá se colocando numa posição, por exemplo, tá? Numa posição de pai dos seus pais. E daí tá, né? Daí nisso acontece um desajuste, um desencaixe sistêmico, porque você é filho dos seus pais e não pai dos seus pais. Entende? E aí as coisas ficam meio que desencaixadas. E aí começa a acontecer vários problemas nas relações. E isso para tudo, né? Se você está num excesso de zelo e de cuidado para o seu marido, por exemplo, ou sua esposa, é como se você estivesse sendo mãe do seu marido, desencaixou, não é? Ele tem que estar do seu lado e não abaixo de você como se fosse um filho, tá? Enfim, isso pode ser para qualquer tipo de relação. Então, o que está contra você é esse excesso de sensibilidade, né? Ou talvez para algumas pessoas pode ser um medo excessivo de, ah não, aqui tá confortável, tá quentinho, eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Eu quero ir, só que eu tô com medo, né? Melhor eu ficar aqui escondidinha nas profundezas do oceano, onde ninguém me vê, onde eu tenho menos visibilidade, tá? Mas o que tá a seu favor, graças a Deus, esse rei de espadas. O rei de espadas é a inteligência, a estratégia. A sua inteligência está a favor de você nesse momento. Então, use a sua inteligência, a sua clareza mental, a sua sintonia fina com a inovação, com os insights, com a inspiração. Talvez você seja uma pessoa muito guiada pela espiritualidade, com uma certa mediunidade ou uma vidência já aflorada, e por isso esse tanto de sensibilidade, mas use essa sensibilidade a seu favor, de modo a canalizar as informações que podem ser úteis para você também. E aqui a gente pode estar falando de pessoas que, de repente, são mesmo canais com a espiritualidade, médiums, ou artistas muito intuitivos que conseguem ser essa antena que capta aquilo que está no inconsciente, né? E pode transformar isso em arte, em poesia, em algum tipo de ensino, em alguma música, enfim, tá bom? É como se essa sua inspiração, ela pudesse ir para o mundo, ela pode e ela deve inspirar mais gente, não ficar só para você. Porque esse rei de espadas, o que ele é? Ele é esse bicho aqui que tem asa, e ele voa, ele dissemina a informação, ele dissemina, né? Ele vai falando para muita gente. Bom, o que você tem que largar nesse momento? 3 de paus. Aqui ela está subindo uma escada, como se estivesse fugindo de algum lugar. Você tem que parar de fugir. Parar de fugir. E aceitar não aceitar o seu destino, como se fosse um karma, tá? Mas você parar de fugir. E aí a pergunta é: de quem que você está fugindo? Você está fugindo talvez de si mesmo ou de si mesma. Às vezes a gente está fugindo do nosso próprio sucesso, porque você fala assim: tá, eu posso começar, mas e se der certo? Daí você fala assim: nossa, não sei, então eu recuo. Então para de fugir, ou para de fugir da sua responsabilidade, para de fugir do seu talento, para de fugir, de fingir que não é com você essa história, e assume o seu dom, o seu talento, o que você gosta de fazer, assume a sua autenticidade. Assume que é isso que você quer,
que eu quero esse relacionamento ou que eu não quero esse relacionamento e para de fugir de uma verdade que já foi escancarada? O que você tem que abraçar? Abraçar o 6 de copas, a criança interior. Abrace as suas memórias de infância. Abrace aquilo que faz você sorrir. Abrace aquilo que te traz esse sentimento de aconchego. Que de repente ficou lá no passado, essa criança que não foi acolhida e que ficou lá no passado, ela precisa ser acolhida agora. Tá? Qual o seu caminho? Os enamorados. Os enamorados é aquela carta que vocês já sabem, fala de escolha. Você pode escolher, olha que bênção. Você não está sendo obrigado a nada, né? Você tem escolha e você pode exercer o seu arbítrio. Não é livre-arbítrio, porque você não pode escolher entre fazer uma coisa, ser astronauta, ser... Não, não é o livre-arbítrio, porque não é livre todas as infinitas possibilidades. Não, é arbítrio. Você pode escolher entre aquilo que está disponível na sua vida nesse momento, né? Isso a gente tem que ser realista, tá? Não vai falar assim, ah, tá bom, é livre-arbítrio, então eu vou ser astronauta lá, sei lá, nos Estados Unidos. Não sei nem falar inglês, não sei nada de astronomia, né? Não adianta, né? Ah, mas meu sonho de infância era esse. Mas não é sobre isso que a gente está falando, né? A gente está falando de ser realista, é estar o pé no chão aqui, né, gente? Então, você tem que escolher, não é livre-arbítrio, é arbítrio. E arbítrio é você escolher entre aquilo que você tem disponível, né? No mínimo é o sim ou não. No mínimo é eu vou ou eu fico, tá? E escolher o quê? O que é aqui? A Bela e a Fera. Eu escolho mesmo indo contra a sociedade, mesmo indo contra os padrões pré-estabelecidos, mesmo indo contra a aparência, né? Ai, todo mundo vai julgar, não tô nem aí para julgamento. Eu tô seguindo aquilo que eu tô sentindo. Eu não tô fugindo. Eu tô sentindo e tô acolhendo aquilo que, né, eu vim fazer ou eu quero fazer. Porque você para de se enganar, tá? E qual que é a síntese? 4 de espadas. O lobo mau já foi preso, ele não é mais uma ameaça. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te apontar o dedo. Às vezes a gente deixa de tomar algumas decisões ou fazer algumas coisas porque a gente fica assim, ah, eu acho que o outro tá achando que isso, mas ninguém tá achando nada. Sabe, às vezes a gente pensa que o outro tá pensando, mas não tá pensando. Então, assim, a gente não é tão importante assim para o outro, né? A ponto de ser tema de fofoca o tempo inteiro, tá? Às vezes você fala assim, ah, mas se eu escolher isso, o que meus pais vão pensar? Seus pais, provavelmente, se eles te amam, eles vão ficar felizes, porque você tá feliz, porque você tá seguindo o seu caminho. Ou daí, ai, mas o que as pessoas vão comentar sobre isso? Elas vão comentar, mas daqui a uma hora mudou o assunto. Então, esse lobo mau, aquilo que você tinha medo na infância e que por isso você não seguiu aquele caminho, né, que te atormentava ou que te amedrontava, ele não existe mais. Tá? Não existe mais, não precisa ter medo disso. Pode fazer as suas escolhas porque você já é adulto, você não é mais criança. Tá bom? Então é isso, gente. Muito legal a sua leitura. Muito legal. Espero que você tenha gostado. Se você precisar fazer o mapa do autoconhecimento ou a mesa radiônica, é só entrar em contato comigo. O meu contato está na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Para quem escolheu a folha de outono, vamos à sua tiragem. Eu estou usando o deck In Between Tarot.
É um deck muito específico, é um deck que eu acho bem difícil de ler, assim, não é para principiantes. Eu fiz um review dele, tá aqui na descrição do vídeo, se você quiser se aprofundar um pouco mais nas cartas desse deck, tá? Mas se você está iniciando no tarô, eu não recomendo começar por ele, porque é um deck complexo, tá bom? Mas é interessante para quem já lê tarô, enfim. Vamos lá, o que temos para vocês que escolheram a folha de outono? Tô cortando o deck aqui e vou tirar as cartas, tá? Muito bem. Só um arcano maior. Fundo do deck, um arcano maior, né? Fundo do deck, esse momento de gestação, 2 arcanos maiores, né, no fundo do deck. É essa gestação, que é a Imperatriz, e o carro, né, o momento entre o carro e a força. É um mix do carro com a força e da sacerdotisa com a Imperatriz. O pano de fundo da sua leitura está me falando de que tem um projeto em gestação, tem alguma ideia, alguma coisa que você já está pensando, mas ainda não começou a se movimentar. Mas já tem uma semente aqui, você fala assim, putz, acho que eu vou fazer isso, eu já tô com uma ideia, eu quero montar um negócio, eu quero, sei lá, escrever um livro, não sei o que você está planejando, o que você está tramando aqui, mas o bebê já tá aqui, né? Já existe um bebezinho que daqui a pouco ele nasce, tá? Então tem esse pano de fundo que fala também de um momento de espera. Um momento de espera. Essa tá esperando, essa daqui também tá esperando. Então pode ser um momento também que você tá mais pausado e você fala, putz, parece que nada acontece na minha vida, né? Mas é porque você está esperando, né? Tem um processo de gestação, não é de uma hora para outra. Tem que ter um pouco de paciência, né? Então é esse o mote que eu vejo aqui também, um pouco de paciência, né? Saber tem o tempo de maturação que você quer. 4 de paus. Nesse momento aqui, talvez você esteja nessa vibe de eu quero mais movimento na minha vida, eu quero um pouco mais de agitação, parece que está muito parado, então eu queria um pouco mais de alegria, de dinamismo, velocidade, né, que as coisas acontecessem mais rápido, eu quero mais amizade, enfim, né? Tem um desejo de mais alegria também. Ou você também está desejando uma vida um pouco mais alegre, porque ou você, sei lá, está morando sozinha, está numa cidade mais solitária, está sentindo falta dos amigos, ou conforme foi passando o tempo, né, algumas amizades foram ficando para trás, se perderam, então eu queria mais, né, essa agitação, estou sentindo falta de uma galera, ou de mais diversão, ou de ter mais prazer na vida. Tá, o que você precisa? 4 de espadas. Eu tô rindo, né? Você precisa, nesse momento, descansar um pouco. É totalmente o oposto. Você tá querendo uma coisa um pouco mais vibrante, só que a carta tá falando que esse seu momento, você precisa pausar um pouco, resguardar um pouco a sua energia, cuidar um pouco mais, talvez, da sua saúde. Tá? Porque talvez, ou porque você tá gestando mesmo uma criança, ou você está gestando um projeto, ou sei lá o que aconteceu na sua vida, mas você precisa se restaurar, curar alguma coisa em você, ou se não é curar, é assim, ficar de repouso, tá?
Por que será? Vamos ver, vamos tentar entender. Você precisa saber. Rei de paus. É como se fosse realmente, né? Aqui, como se você tiver. Algumas pessoas. Gente, essa daqui vai ser muito específica, tá? Algumas pessoas estão gestando, né? Estão grávidas, só que talvez ainda não sabe, ou pelo menos uma pessoa, porque, né? Uma pessoa aqui tá grávida e não sabe, por isso que você tem que, né, descansar um pouco, porque aqui esse rei de paus ele tá trazendo o quê? Essa mulher com essa filha, tá? Pode ser isso. Se não é o seu caso, tá? O que mais que a gente pode interpretar aqui? Você precisa saber que você está indo levar alguma coisa muito importante para algum lugar. É como se você tivesse... Pensa nessa criança como um projeto seu, uma ideia, o seu negócio, enfim, seu trabalho, sua habilidade, o que você sabe fazer, né? Não é uma criança, é um projeto, tá? Você tivesse indo levar isso, né, para um nível acima, para um aprimoramento, entende? Então, por isso que você tem que descansar um pouco antes de dar esse próximo salto de crescimento. Porque depois, na hora que começar a escolinha da filha aqui, você não vai ter mais sossego, digamos assim. Então, descansa antes, dorme o tempo, tudo que você tem que dormir agora, porque daqui a pouco você não vai poder dormir mais. Mais ou menos assim, é no sentido figurado, tá? Mas espero que tenha dado para entender. Então, você precisa saber que esse projeto que você tem nas mãos, ele vai crescer. Ele vai crescer muito. Então, você tem que dar o tempo necessário de maturação dele, que é isso aqui. E enquanto isso, você não precisa ficar gastando sua energia também pensando, nossa, o que mais que eu posso fazer? Também posso fazer mais aquilo e aquilo outro, sabe? Nessa agitação toda. Não, deixa, espera, né? Relaxa, né? Acalma um pouco. O que está contra você, o Hierofante, para pessoa que está grávida, o que está contra você é essa questão do casamento. Ah, mas eu não estou casado, mas aí agora quando que eu vou casar, não sei o quê, né? Tem isso, ou a pessoa lá não quer casar, enfim, né? Isso está contra você e daí você vai ter que resolver isso de uma outra forma, tá? Na situação mais corriqueira, digamos assim, o que está contra você é que falta um certo comprometimento de alguma parceria com quem você está lidando. E aí, talvez esse tempo de resguardo, esse tempo de pausa, pode ser para que você encontre uma nova parceria, porque essa parceria aqui não está muito lá firme, não. Tá? Então, esse é o contra. Mas o que está a favor no seu momento é 2 de ouros. Você consegue lidar com essa situação sozinho ou sozinha. Você tem respaldo, você tem apoio, você tem possibilidades. Então, seja lá o que for, mesmo que eu não tenha apoio do externo, né, dessa outra parceria, eu sozinho dou conta. Eu consigo, tá? O que você tem que abrir mão nesse momento é o 10 de paus. Abrir mão de querer fazer tudo sozinho, de querer fazer tudo e de fazer um monte de coisa, de se... como que é? De se sobrecarregar de tarefas e daí eu quero fazer. Sabe quando a pessoa vira executora, fazedora? Precisa mesmo? Precisa fazer tanto? Precisa ser tudo com tanto esforço, com tanta, né? Não! Aqui a gente teve essa carta, né, entre o carro e a força. Ele está fazendo força? Não, ele não está fazendo força, ele está sentado. É a força do espírito, digamos assim, tá? Então, você não precisa, você tem que abrir mão nesse momento de querer dar conta de tudo, como se o mundo estivesse dependendo de você, querer levar o mundo nas costas. Eu sei que você tem potencial,
Eu sei que você é bom ou boa o suficiente, que você pode fazer muito mais coisas e você vai fazer. Seu projeto vai crescer, só que agora não é a hora de você ficar botando mais pilha nisso, porque o que tinha que ser feito você já fez. E aí, se você começar a fazer demais, daí vai começar a virar um projeto meio que Frankenstein, sabe? Que daí você já tem um projeto inicial, daí você vai colocando mais isso, mais aquilo outro, mas que é tudo superficial e que não carece. Às vezes o essencial, às vezes não sempre, né? O essencial, o simples, é a melhor solução. Ou também, né? Ah, se for um segundo caso, né? A pessoa não quer casar, né? Essa parceria não está muito firme. Não adianta você ficar insistindo, tentando argumentar, tentando convencer, tentando, né? Forçar o relacionamento, porque relacionamento não é para fazer força. Relacionamento é para ser fluido. Se não está fluido, já não é relacionamento. Tá? Então é isso também. O que você tem que abraçar? Pajem de copas. Esse pajem de copas, ele tá passando, esse rapazinho aqui, né, para adolescente, está passando por um ritual entre a sua infância e a sua adolescência. Né? É um ritual de passagem aqui nessa carta. Então você tem que abraçar esse seu momento como se fosse um ritual de passagem. Você já saiu de um lugar, você ainda não chegou no lugar que você queria. É um momento de passagem e por isso é passageiro. Tá? Então aceite, deixa fluir, é elemento copas, deixa fluir. Saiba esperar, tá? Aqui atrás tem um fogo, né? Mas é um fogo que transmuta, um fogo que queima aquelas dores, que queima qualquer coisa que possa dar errado e ele transmuta, dando energia, dando vitalidade, né, para essa criança que está fazendo o ritual de passagem. Complexa essa leitura, hein, gente? Seu caminho do guerreiro, 7 de espadas. O caminho do guerreiro aqui é você fazer o que é, sabe, o que ele tá? Ele tá indo buscar o que é dele. Eu tô indo no meu caminho. Eu não tô nem preocupado com o inimigo, com quem tá vindo atrás, com o que tá me esperando lá na frente, não. Eu tô determinado, eu tô obstinado a seguir o meu caminho. Ele tá com a espada aqui já quebrada. Ele já brigou lá atrás, ele perdeu, tem uma espada quebrada, mas ele fala assim: "Mas eu não desisto. Nada me segura. Eu vou seguir firme e forte." Mas ele tá o quê? Ele tá seguindo, ele tá caminhando de novo. É ainda um momento de transição. Por isso parece que as coisas não acontecem. Tá parado, mas é uma fase, faz parte. Na sua síntese, o As de Copas. Logo, logo vai melhorar. Logo, logo você vai encontrar uma boa parceria. Logo, logo as coisas vão ficar mais pacíficas, mais tranquilas, mais harmoniosas. Talvez uma dor que você esteja sentindo agora, ou uma inquietação, digamos assim, né? De, eu preciso fazer, mas não estou fazendo. Enfim, essa inquietação é passageira também, vai passar. E aqui você entra num lugar de calmaria, de paz de espírito, encontrando, né, aquilo que te nutre, aquilo que te alimenta, aquilo que faz bem para o seu corpo, para o seu espírito, e encontrando boas pessoas, ou pelo menos, né, uma boa pessoa que vai te ajudar, vai te dar um apoio, que vai te ajudar no que você precisar, que vai ser esse amigo ou né, esse apoio que você precisa, tá? Então não se sinta desamparado. Você tem proteção aqui. Pode ser o seu mentor, seu guardião, né, protegendo você. Você não está desamparada ou desamparado.
tá bom? Então é isso, gente. Leitura bem complexa essa. Se fez sentido para você, coloca aí nos comentários. Se você precisar fazer uma mesa radiônica, que é uma limpeza, um detox energético, para te ajudar, né, a ter mais tranquilidade, passar por essa passagem aí, passar por essa passagem é meio redundante, né? Mas passar por essa fase de uma maneira mais tranquila, faz a mesa radiônica, que é um detox energético e um upgrade aí para turbinar a sua energia, tá bom? E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.